Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você uma palavra nesse dia. Nós temos vivido tempos muito difíceis, nós temos vivido tempos que nós nunca experimentamos isolamento social. Nós, seres humanos, fomos criados por Deus para vivermos relacionamentos, somos seres relacionais. Isolamento social é algo que vai contra a nossa natureza. Temos dificuldades de viver isso. Então, esse tempo de isolamento social tem sido um desafio para todas as pessoas. E não é só o isolamento social, mas é esse fator de nós não termos certeza de quando ele vai terminar. Quando olhamos para trás, nós pensamos, poxa, pensávamos que seria rápido, pensávamos que seria algo breve, mas tem se estendido. E mais do que isso, nós temos vivido também momentos de tristeza. Por quê? Porque as notícias ruins, elas chegam para nós. Antes nós podíamos evitá-las e a maioria de nós tentávamos evitar jornais que trouxessem aquelas notícias sanguinárias, né? De morte, 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 violência. E a gente simplesmente descartava esse tipo de noticiário, esse tipo de leitura, esse tipo de site. Mas agora as notícias de morte chegam nos nossos grupos de WhatsApp. As notícias de morte chegam nas nossas redes sociais. E não são pessoas tão distantes como eram naquelas notícias que nós ouvíamos ou evitávamos ouvir. São, na melhor das hipóteses, conhecidos do vizinho, parentes do vizinho, um primo distante, só que aí vai chegando, vai chegando, vai chegando perto. E às vezes pode estar até em nossa casa, no meio dos nossos amados. As notícias de infectados, como correm? Quem hoje em dia não conhece pelo menos uma pessoa que já foi infectada, que já precisou ser medicada com relação ao Covid? Então, são notícias ruins das quais nós não podemos escapar. E independente do quanto você e a sua família possa já ter sido afetado por essas notícias ruins, no sentido de proximidade, a tristeza vem. Fica difícil para a gente às vezes lidar. E quanto mais próximas são as notícias, quanto mais de pessoas, quanto mais amadas nossas elas são, mais difícil fica de a gente conviver com essa realidade. Então, nós temos vivido também tempos de lidar com frustrações, tristezas por conta de notícias ruins. Ninguém está imune, por mais isolado que estejamos, e precisamos entender as promessas do Senhor para nós. Então eu quero convidar você para fazer uma leitura nesse momento. Está lá em 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4, que traz uma boa notícia para nós. Uma boa notícia nesse tempo cheio de notícias ruins. A palavra de Deus sempre traz uma boa notícia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Aqui está dizendo que nós temos um Deus que é Pai das misericórdias, que é Pai da consolação. É o Deus de toda a consolação. Aqui está dizendo que Ele primeiro nos consola e com a consolação que nós recebemos dEle, nós podemos consolar os outros. Nesse dia eu quero convidar você a desfrutar dessa verdade,
a pedir para que o Senhor, através do seu Espírito Santo e dessa promessa maravilhosa, possa vir e consolar o seu coração. Que essa pandemia, que o agir desse vírus na nossa sociedade, ele não roube de você a alegria, não roube de você a satisfação, o contentamento com as coisas que são reais e que vêm de Deus. E uma delas nós acabamos de falar aqui. Você tem um Deus que é Pai das misericórdias, o Deus de todas as consolações. Ele pode consolar o nosso coração. No meio desse tempo de notícias ruins, Deus pode e vai consolar o nosso coração. Que possamos então permitir isso. Nós somos chamados por Deus para vivermos as suas promessas. Uma delas é que Ele nunca nos deixaria sozinhos. Podemos confiar nessa palavra. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse também que sim, nós vivemos em um mundo de aflições, mas Ele convidou a gente a ter bom ânimo, nos encorajou a termos bom ânimo, porque Ele, que também viveu neste mundo de aflições, venceu o mundo. E nós estamos sendo moldados pelo Pai Celestial para sermos iguais a Jesus Cristo. Então, estamos sim passando por tribulações, estamos sim passando por dias de angústia, mas temos um Deus que é o Deus de todas as consolações. Eu quero pedir que você permita ser consolado pelo Senhor. Se permita, deita no colo do seu Pai e descansa. Creia nas promessas dele. Não, ele não está dizendo que nunca nada de ruim vai acontecer. Não, não é essa a promessa. Ele é tão fiel e é tão verdadeiro que deixou bem claro que nesse mundo teríamos aflições. Mas ele deixou claro que estaria conosco. Então, confiemos e sejamos consolados com o amor, com as misericórdias, com o poder, com a mão poderosa do Senhor sempre presente nas nossas vidas. Que o nosso coração não entre em desespero, que o nosso coração tenha paz, seja consolado pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer porque apesar dos dias difíceis e das notícias ruins, o Senhor é o nosso consolo. O Senhor é onde nós nos refrigeramos, é onde temos descanso para as nossas almas, é onde encontramos, Senhor, segurança para descansarmos. Senhor, obrigado por vir nos consolar, obrigado por não nos deixar sozinhos, obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco mesmo nos dias bem difíceis. Independente das notícias, se elas são de longe ou se elas são de perto, se elas são boas ou se elas são ruins, o Senhor está conosco e isso nos consola. Que o teu poder consolador envolva os nossos corações, de maneira que a nossa alegria, a alegria de te conhecermos, a alegria da salvação não nos seja diminuída, em nome de Jesus, mas que possamos ser, Senhor, extremamente gratos e felizes por pertencermos ao Deus que é Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Nos ensina, Pai querido, a transbordarmos a nossa consolação, a consolação que temos recebido do Senhor para todas as pessoas ao nosso redor. Queremos ser um canal de consolação, queremos derramar aquilo que temos recebido do Senhor, queremos compartilhar aquilo que temos recebido do nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus, nos ensina, nos capacita, Senhor, nos habilita a sermos canais de consolação em um mundo que está vivendo aflições. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima.